FAPES para mim é cuidar. Acolhimento. Futuro. Oportunidade. Futuro. Respeito. Inovação. Acolhimento. Adaptabilidade. Segurança. Segurança, segurança, segurança. Olá a todos! Ao longo dessa jornada, tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês alguns episódios muito especiais. Fizemos uma viagem no tempo e relembramos como a FAPES foi fundada, estruturada e conduzida desde o momento zero, em dezembro de 74, quando já tínhamos muita dedicação de um grupo de excelência que nos trouxe a esse marco de 50 anos, com orgulho de fazer parte dessa história. Depois, seguimos a viagem por investimentos. Vimos curiosidades dos bastidores das estratégias traçadas, sempre de vanguarda, e dos olhares atentos que buscavam e ainda buscam as melhores oportunidades, responsáveis e pensando na segurança sempre. O outro episódio foi a vez de nos emocionarmos ouvindo as histórias entrelaçadas dos participantes e beneficiários quando o assunto foi previdência e saúde. Confirmamos como a FAPES cuida e tem trabalhado incansavelmente para garantir o bem-estar dos nossos participantes e beneficiários hoje e amanhã. O episódio de hoje foi preparado a partir de depoimentos. Com isso, é com grande entusiasmo que convido outros personagens tão importantes para a história da FAPES para compartilhar também suas visões sobre o futuro da nossa fundação e a sua importância em nossas vidas. Juntos, vamos continuar a escrever essa história de parceria e realizações e vamos concluir essa temporada de vídeos de celebração dos 50 anos da FAPES com chave de ouro. Essa é a minha terceira experiência como presidente do Conselho Fiscal. Isso é uma responsabilidade muito grande, a minha e dos meus pares, porque significa que a gente tem que acompanhar, sob o olhar da governança, as ações, as decisões e os resultados apurados, né? E, pelo que nós temos visto, principalmente nos últimos anos, houve um fortalecimento na questão relativa aos aspectos de controle interno, de governança. Foram feitos acertos nos rumos, principalmente na área de investimento. A FAPES chegou aos 50 anos, ela é fruto de sonhos, ela é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. O mais importante que a gente vem percebendo é que há uma consciência no sentido de melhorar. Lamentavelmente, a vida não vai me permitir mais 50 anos, mas eu desejo para quem esteja aqui, nos próximos 50 anos, que a FAPES tenha dinheiro para pagar todo mundo e que, se possível, os novos planos que estão sendo criados em relação ao meu, que está tendendo a desaparecer com o tempo, que é o BD, que eles sejam também de sucesso. Mais 50 anos de muitas alegrias para as famílias dos benedenses e daqueles mais que vierem chegar. Eu, agora, como diretora de recursos humanos, cada vez mais eu tenho a consciência de que o banco é formado por pessoas. E as pessoas desse banco aqui, elas recebem benefícios, produzem, trabalham, mas boa parte do que a gente tem aqui de valorização de ativo intangível vem da FAPES. Então eu vejo a FAPES como parte fundamental da gente ter uma qualidade do corpo funcional como a gente tem hoje. A FAPES é um motivo de atratividade para os novos profissionais que vêm para o banco e de retenção de talentos aqui. Ter a FAPES foi um fator decisivo para que eu ficasse no BNDES. A gente conseguiu, num país com tanta instabilidade, ter uma certa estabilidade. Eu sei que agora os novos planos não são iguais aos planos antigos, mas certamente dentro das limitações que o BNDES tem de oferecer, né, serão planos excelentes. O grau de cuidado que os gestores da FAPES têm é enorme. Sempre ligados, as discussões no conselho são sempre ligadas aos benefícios dos participantes, tentando olhar toda a gama de participantes, porque num plano de pensão tem aquelas pessoas que já estão aposentadas, tem aquelas que estão iniciando a sua vida profissional. Então, para mim foi muito importante e eu tenho certeza que é um fator decisivo para manter um turnover no BNDES muito baixo, né? Eu acho que o olhar do futuro da FAPES, na visão da FBNDES, eu acho que não é nada mais, nada menos que a visão que os empregados têm. Então, esse é o nosso papel, inclusive, representar esse olhar dos empregados
e olhar um futuro de segurança, como a gente falou, de materialização dessa segurança, da existência da Previdência, uma Previdência confiável, que eu possa trabalhar e receber alguma coisa daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, não sei quando que essa juventude está entrando agora, concurso ano que vem, esse pessoal que vai entrar, vai fazer concurso, vai entrar com tanta lei de reforma da Previdência, as que vieram, as que virão, e virão algumas. Que momento que vai ser esse encontro? Então, essas dúvidas dos empregados são as nossas dúvidas e o nosso olhar da FAPES lá para frente. A FAPES hoje é uma jovem senhora, que espero que ela fique jovem senhora por muito tempo. Eu visualizo o futuro meu e do meu filho quando eu não tiver mais em condições de trabalho. Então, além da parte de saúde, a parte de previdência também me traz muito na FAPES. Eu pretendo viver até os 100 anos, então no mínimo mais 60 anos eu preciso da FAPES. A gente tem que falar e falar e falar e falar, é que a gente tem que tomar conta da sustentabilidade dos nossos planos. Meu pai viveu até os 90 anos, mas a geração dele morria aos 50, né? A minha geração, pela tábua de vida da própria FAPES, né, pegando a nossa parte técnica, diz que eu vou viver no mínimo até os 85. E é muito, muito interessante que eu, trabalhando numa associação, nas associações, eu percebo que a maioria absoluta das pessoas tomam isso como uma coisa natural, e ela não é natural. Ela é uma conquista, ela precisa ser administrada e ela precisa ser fiscalizada. A boa gestão dos recursos, a capacidade de ter renda para poder pagar um benefício, depende de nós. O grande desafio é aquele jovem que não pensa, que a velhice chega, que você pode, a qualquer momento, ter um problema de saúde e que a sua família pode ficar desamparada. Nós estamos falando de um país que não tem cultura de poupança. É o melhor momento para plantar árvore, né, que dizem, né? O primeiro momento é 20 anos atrás. Não plantou, planta agora. O segundo momento para plantar árvore é agora. O que eu falo com meus filhos é assim, nem importa muito o valor, né? Importa muito o hábito. Então começa com 5% que você ganha, você vai perceber ao longo do tempo que você pode mais, vai voltar para 10%, e tenha paciência, né? Porque a capitalização dos juros ela é interessante porque depois de 10, 15, 20 anos parece que você tem pouco. Só que nos próximos 10, 20, isso se multiplica absurdamente. A FAPES tem muita importância na minha vida, porque ela me ajudou a evoluir como pessoa em vários aspectos. Eu tinha 25 anos quando entrei na fundação e até então não dava tanta atenção para a minha saúde. Hoje, com 31 anos, me cuido muito mais e a minha flor do aplicativo FAPES Saúde está até sorrindo. Todo mundo envelhece, essa é a única certeza que a gente tem na vida, a gente vai morrer, a gente vai envelhecer. Então, se preocupe um pouco com o longo prazo, invista em previdência privada, porque certamente você viverá muito e terá uma vida muito mais tranquila. Na época em que iniciei na fundação, assim como a maioria dos jovens, eu queria mais era aproveitar a vida, viver um dia de cada vez. Não pensava sobre ter planejamento financeiro para o futuro. Só que conforme os dias foram passando, eu fui convivendo com meus novos colegas de trabalho e pude perceber como os participantes confiavam na fundação. E foi essa confiança que me fez ter vontade de buscar mais informações sobre o Plano Básico de Benefícios, o PBB. Fiz a minha adesão em outubro de 2018 e hoje eu sou o participante mais jovem do plano. Eu confio muito que a Fundação continuará fazendo a diferença na minha vida e na de todos os participantes e beneficiários. Eu sou absolutamente honesto que eu não tinha a menor ideia do que significaria eu estar entrando para um fundo de pensão gerido pela FAPES lá em 1970 e poucos, muitos. Então, na realidade, isso para mim era uma coisa que era dada, que era uma obrigação, era algo que vinha junto com o novo emprego do concurso. Na realidade, eu dou graças a Deus de terem me obrigado a entrar para a FAPES. Agora, para quem está entrando agora e não quer fazer isso, entrar para um fundo de previdência, eu diria assim que, a menos que você seja um gênio de aplicação financeira, tá? Uma pessoa absolutamente fora da curva, não existe opção melhor do que a previdência complementar fechada, em que eu tenho um patrocinador que entra com uma parcela igual
pelo menos aquela que você está colocando. Não existe isso em nenhuma outra aplicação financeira. A importância da FAPES na minha família e na minha vida é essencial. E aí, quando eu vim para o BNDES, eu também vim garantindo a tranquilidade minha e da minha família para a minha aposentadoria, que atualmente eu estou usufruindo, eu e eles. Então, nós estamos falando de garantir a sobrevivência dos segurados, sejam eles assistidos, sejam eles participantes. Quando a gente conversa com algum colega aposentado, a maioria deles fala assim, poxa, a FAPES é ótima, a FAPES é mais do que uma mãe, eu vejo todo mundo muito feliz, eu visualizo isso pra gente. Para mim, como conselheiro, né, a importância da FAPES para mim e para minha família é a mesma do beneficiário, afinal de contas eu também sou um beneficiário, sou um participante. É um pilar fundamental, essencial para a gente. E representou muito para minha família. Eu entrei aqui, eu já tinha um filho de 2 anos de idade. Meu filho tinha asma, uma asma bem severa, e eu recebi um atendimento tanto da rede credenciada da FAPES, quanto da enfermaria, e que me deu muita tranquilidade. E aí a tranquilidade se reverte em trabalho, em mais produtividade, em vontade de trabalhar. Então, tranquilidade em casa, tranquilidade na família significa também um trabalho com mais emoção, com mais tranquilidade, mais segurança. Mas hoje, olhando para trás, eu posso, ainda mais comparando com outras pessoas da minha idade, eu posso verificar que a FAPES representa muito na minha vida, não só com referência à minha estabilidade financeira, a possibilidade nesse mundo louco que a gente vive hoje de eu ajudar meus filhos e meus netos, como também na questão do plano de saúde, que é do banco, mas gerido pela FAPES. Ele também foi estendido a mim e por conta do contrato que a gente tem. Pensei em mandar uma mensagem diretamente para a Fundação. FAPES, muito obrigado por estar ao meu lado todos esses anos, que continuemos juntos fazendo a diferença na vida das pessoas. Poxa, se eu pudesse dar uma mensagem para a Fundação para os seus 50 anos continua do jeito que você está. Assim, é muita segurança, é muita tranquilidade que a gente tem de saber que tem a FAPES. Desejo mais 50 anos e muito mais para a FAPES e agradecer não só a FAPES, a entidade, mas todo o corpo funcional, né, que está aqui hoje, que esteve, enfim, que está sempre preocupado com o participante. A mensagem que eu dou para a FAPES é boa sorte, vida longa para a FAPES, segurança, equilíbrio. São conselhos que a gente daria para uma pessoa, tem equilíbrio, né? Se fosse uma pessoa física, a FAPES passasse por aqui, FAPES, seja feliz nos investimentos, seja feliz no dinheiro com as pessoas, na divisão do patrimônio, porque aqui, FAPES, tem muita vida envolvida. Esse é um momento de orgulho e reconhecimento pela construção e manutenção dessa fortaleza que é a FAPES. Afinal, todos nós pertencemos a essa história. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os colegas que hoje integram os conselhos deliberativo e fiscal da Fundação, bem como a todos aqueles que já integraram, e também aos que participaram da diretoria executiva pela atuação contínua pelo nosso fortalecimento. Agradecer também aos nossos colaboradores pela dedicação e empenho de excelência diário e às associações pelo acompanhamento e trabalho realizado. Agradeço também aos participantes e beneficiários pela confiança e trocas constantes. E olhando para os próximos 50 anos, agora rumo ao centenário, seguiremos empenhados a trilhar os melhores caminhos para a garantia de um amanhã mais tranquilo e seguro para todos. Até a próxima!